fazer isso, tá certo? Mas se você está passando por algum tipo de situação que ele quer que você passe, ele sabe qual é o melhor. Diz, Marcelo. Já que eu estou nesse gancho aí, nessa oportunidade, eu tenho uma dúvida muito grande. Sim, qual a dúvida? Mateus 10 fala que deixar 10 pessoas, deixar mãe, irmão, aquelas coisas todas. Deixa eu até ver. Eu sei, pode fazer a pergunta, sei qual é. E aquela parte de 1 Timóteo 5, Sim. que diz que aquele que não cuida dos seus é mesmo que ser um infiel. Cuidado, a interpretação é errônea. Não tem nada a ver. Eu estou te falando isso Não, de Mateus ele está dizendo qual é a prioridade no reino. Buscar primeiro quem? O reino. Por exemplo, se para você, enquanto cristão, a prioridade é teu filho, é tua mulher. É interessante, irmãos, que eu estava lendo um texto de... acho que é Samuel. Eli, sacerdote, e os dois sem vergonha dos filhos dele. O Ofni e quem? Finéias. Sabe, tem um texto pesado lá no versículo de Samuel que diz assim, pensa Samuel: Ô Eli, por que tu honra mais os teus filhos do que a mim? Ele faz essa pergunta, Deus faz isso aí. Por que tu tem honrado mais aos teus filhos do que a mim? E ele disse, eu vou tirar vocês da face da terra. Ofni e Finéias foram mortos. E o Eli, quando recebeu a notícia, como era um gordo, estava sentado, caiu para trás e quebrou o quê, irmãos? É honra, irmão, princípio de honra. A gente primeiro tem que honrar quem? A prioridade sempre é quem? Deus. Agora quando você entra lá em Timóteo, aí você diz assim, mesmo que você já tenha essa classificação de honrar a Deus, você também deve honrar aqueles que são próximos seus, né, seus parentes, porque tem gente que estava naquele momento lá, deixando de lado. Tá certo? Então nesse caso aí, é quem é prioridade para você, Deus ou as coisas? Ou quem? Tá certo? Tá bom? A prioridade no reino. Para você é Jesus que é mais importante que tua mulher. É Jesus é o teu carro. É Jesus a tua casa. É Jesus é o teu emprego. Porque, irmãos, muitos de hoje, o mais importante são as coisas. Hoje nem as pessoas são importantes, irmão. Tem gente que não gosta mais nem do marido, nem da esposa, nem dos filhos, irmãos. É das coisas. Da mãe do pai. Deixa o pai e a mãe. Abandono, porque os textos, a gente tem que entender o texto grego, o que aquela palavra significa, tá certo? Mas eu vou trazer qualquer dia, pode ser na próxima aula, sobre esse texto aí, tá certo? É renúncia, você tem que renunciar, você renuncia quem e o que a favor de Deus. É por isso que Mateus capítulo 6 diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou estas coisas, ou todas estas coisas, vos serão o quê? Acrescentadas. Que as pessoas estavam ansiosas, esquecendo de Deus. Irmãos, olha, a gente tem que ter fé em quem, irmãos? Em Cristo, irmãos. Não dá para viver um cristianismo sem fé em Cristo. Cristianismo sem fé em Cristo é um ateísmo cristão, irmãos. Tem um livrozinho do Augusto Cortes que é chamado Ateísmo Cristão. Compre ele. Ele vai dizer que tem ateus dentro da igreja que são cristãos. É Ateísmo Cristão, o nome do livro do Augusto Nicodemos. Leia esse livro, muito bom. Ateísmo Cristão. Mas amar Deus em primeiro lugar do que tudo. Só que pessoas botam, tipo, a igreja ou a obra na frente da família, do casamento. Que bom. A João está dizendo assim, amar a Deus, irmão, significa, se olha para Paulo. Paulo renunciou tudo da vida dele em favor do que, irmãos? Do Evangelho. Pedro deixou tudo, irmãos. A favor de quem? Do Evangelho. Todos os homens da Bíblia foram chamados, irmão. Moisés deixou o Egito, irmãos. Moisés possivelmente ia ser o que, irmãos? Um faraó, possivelmente. Ele deixou tudo isso para trás, irmãos. Olha para Isaías, Ezequiel, Oséias, Malaquias, Naum,
Abacuque, Miqueias, Jonas. Olha para esses caras, irmãos. O texto da palavra vai dizer: todos vieram, mataram eles, e até o próprio filho mataram. Aí no caso aí, ô Felipe, o exemplo que você falou, eles colocaram em primeiro lugar. Primeiro lugar. Mas não deixaram também as outras coisas. Não, né? é a prioridade. Fazer Quem é tendas, a honra, né? exatamente. De trabalhar. Exatamente. Não abandonar. Primeiro, né? Por exemplo, das profecias, né, a gente não sai do canto. Vamos lá. Profecias que diz respeito a um futuro próximo, normalmente são conhecidas também como profecias históricas que foram cumpridas, tá certo? Tem algumas aí, Gênesis, aí tem o cumprimento delas, Deuteronômio 51, Daniel 5, a queda de Babilônia, Mateus capítulo 24, né? Acontece também a queda quase que instantaneamente, né? Bem próximo ali em 70, né? A destruição de Jerusalém, tá certo? O segundo tipo é o que nós chamamos de profecias que falam do futuro mais longe, tá certo? E também são conhecidas como profecias preditivas. Por exemplo, os profetas, tanto os maiores como os menores, a gente, quando fala de profeta, tem sempre a ver essa ideia a gente tem essa ideia hoje do Nostradamus, né? Mostrar aquelas coisas que vão acontecer. Não, você pode ver que boa parte da mensagem dos profetas eram chibata mesmo para o povo: ó, se convertam, né? Se ajeitem. Algumas delas foram preditivas, mas boa parte mesmo foi só chamar para o povo voltar novamente o caminho de Deus, irmãos. Tá certo? É porque sempre a gente tem essa ideia de que profecia vai revelar o futuro. Nem sempre, irmãos. Ou a profecia também pode vir como correção para você também, edificação, consolação. São as três finalidades que está lá em 1 Coríntios, da profecia, tá certo? Qual é? Edificar, às vezes precisa de edificação, precisa de um fortalecimento, tá certo? Consolar ou encorajamento, que é chamado de exortação. A gente precisa disso, a igreja precisa sempre disso, tá certo? E quais são as regras? Por exemplo, deixa eu colocar aqui, tem uma profecia preditiva aí, que ela não se cumpriu ainda. Qual é, meu? A segunda vinda de Cristo. Também estou escrevendo um livro a respeito, tá certo? Regras para interpretar a profecia. Primeiro, essa regra aqui, irmão, tem que seguir, tá bom? Nós que somos pentecostais, dispensacionalistas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, nós acreditamos exatamente nessa linha aqui de interpretação literal, tá certo? Como assim, irmãos? As profecias devem ser interpretadas de forma o quê, irmãos? Literal, certo? Literal. Ou seja, se aquele texto lá está falando que vai haver 1000 anos, é 1000 anos de fato, certo? Período mesmo de 1000 anos mesmo, tá bom? Por quê? Porque existe uma outra linha interpretativa, que é compartilhada pelos nossos irmãos reformados, tá bom? E a linha deles amilenistas, de que, por exemplo, o 1000 anos, ele não é de forma literal 1000 anos, ele já está em execução esses 1000 anos. É uma simbologia, um simbólico, né? É a época que a igreja está passando, tá bom? E não são exatamente 1000 anos, é um determinado tempo, tá certo? Não literalmente de 1000 anos, mas um tempo que a igreja está passando. Bom, nós não acreditamos dessa forma, nós acreditamos que esses 1000 anos vai haver de fato, tá certo? Então, as profecias, elas devem ser interpretadas de forma literal ou literalmente, e todas as profecias sobre o futuro próximo tiveram o seu cumprimento literal ao pé da letra. Então, assim, todas as profecias devem ser interpretadas. Ou seja, se aquelas profecias que tinha lá no texto, tá certo? Eles entenderam de forma literal e foram cumpridas, então a gente também deve entender que as demais preditivas devem acontecer. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo vai acontecer? Vai. De fato, literal. A Jesus vai descer pessoalmente? Sim, nós acreditamos que sim, literalmente, literalmente. O Jesus mesmo lá do céu, vem aqui na face da terra, literal. Não é só uma simbologia não, que Jesus já veio, não, literal, tá certo? Segundo, nenhuma profecia é de particular o que, irmãos? Mas a igreja ali, eles interpretam dessa forma, fulano interpreta dessa forma,
fulano interpreta dessa forma. Não, irmãos, não é de particular interpretação. Essa regra, ela foi estabelecida pelo apóstolo Pedro, isto é, cada profecia deve ter harmonia ou estar em harmonia com as outras profecias referente ao mesmo assunto. Caso contrário, a interpretação está o quê, irmãos? Errada. Ou seja, se você vai interpretar, irmãos, que a segunda vinda de Cristo de fato vai acontecer, você tem que acreditar dessa forma. Se vier uma outra ideia, não, irmãos, não é bem assim, né? Não é bem assim. É por isso que eu não gosto dessa expressão, Jesus está voltando. Não, Jesus volta. Porque, por exemplo, quando eu digo assim, eu estou no meio do caminho para a igreja, o que é que a gente geralmente quando liga diz? Estou chegando. A ideia é que eu estou no caminho, não cheguei ainda, né? Estou voltando. A ideia é que Jesus partiu de lá e não chegou ainda, né? Não, ele voltará. Ele vai sair do trono dele e vai voltar à terra, tá certo? Vamos lá. 3. Somente no conjunto das profecias paralelas podemos compreender exatamente o seu sentido. Então você tem que pegar os demais textos, aquele conjunto lá, para poder entender a segunda vinda de Cristo. Olha, irmãos, tem um porém, eu vou tratar isso lá no Apocalipse. Nós, né, do movimento pentecostal, tá certo? Nós que desposamos da ideia dispensacionalista, nós acreditamos que a segunda vinda de Cristo, ela vai acontecer em duas fases, certo? Enquanto, irmãos, é a mesma vinda, é uma vinda única, tá certo? Só que em duas fases. E um interlúdio aí de 7 anos entre uma e outra fase, tá certo? Nós acreditamos que na primeira fase ele virá para a igreja, tá certo? E na segunda fase ele virá com a igreja. Nesse interlúdio aí, pessoal, nesse período de tempo entre a primeira fase e a segunda fase, vai acontecer aqui na terra o que nós chamamos de tribulação. Esse período de tribulação, ele está dividido em duas partes, cada um de 3 anos e meio, tá certo? Onde será a manifestação de fato do anticristo, tá certo? Então, nos 3 primeiros, os 3 anos e meio, 3 anos e meio, a primeira parte desses 7 anos, você vai ter ali um período de uma falsa paz, tá certo? Mas passou desses 3 anos e meio, os 3 anos e meio restantes, vai acontecer o que nós conhecemos na Bíblia como grande tribulação, tá certo? Bom, na teoria que nós disposamos, nós acreditamos que a igreja não estará na terra nesse período, tá certo? Mas tem 3 teorias. Tem a teoria que diz, que é a que nós desposamos, que não estará. Tem a teoria que diz que a igreja vai até a metade. E tem a teoria que diz que a igreja vai passar, tá certo? Nós chamamos de pré-tribulacionismo, mid ou meso-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, tá certo? Já levou o lanche. Já levou o lanche já? Está na hora, né? Então vamos lanchar, tá certo? Ó, mas voltem logo, viu? Para não passar pela grande tribulação.